tudo bem? Então vamos começar. Peço que vocês me acompanhem pela lei, tá? Já disponibilizei aí o link para o download tanto da lei quanto dos exercícios e nós vamos fazer uma análise de artigo por artigo. Esses 13 artigos da Lei Orgânica do DF são os mais importantes e com certeza serão os mais cobrados na prova agora de domingo, em relação aos cargos de nível médio, em relação aos cargos de analista e também no próximo domingo em relação aos professores efetivos. Então vamos começar. O título 1 que trata dos fundamentos e da organização dos poderes do Distrito Federal. Em relação a esse título, tem muitas questões simples para quem mora no DF. Né? Quem é de fora, e agora a gente sabe que esse concurso da Secretaria de Educação tem muita gente de fora do Distrito Federal fazendo esse concurso, por conta da remuneração diferenciada para as outras secretarias de educação do país. Então tem muita gente de fora que acaba tendo um pouco de dificuldade relacionada a esse conteúdo. Aqui o que o aluno tem que ficar atento? O primeiro detalhe é tirar um pouco aquelas ideias preconceituosas de como funciona na prática o DF e como a lei orgânica trabalha. Tudo bem? Então vamos começar o artigo 1º. Artigo 1º. O Distrito Federal, no pleno exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, observados os princípios constitucionais, reger-se-á por essa lei orgânica. Então, o primeiro artigo aí, trabalhando a questão de autonomia do Distrito Federal. Pessoal, isso é muito importante e isso é cansado de cair em prova. Tá? Cansado de cair em prova. O Distrito Federal ele não possui soberania. Né? O que você tem que levar para a prova é que o Distrito Federal ele possui autonomia, e é a autonomia PAF, né? Autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. O que, na hora da prova, eles podem trabalhar isso aqui com vocês é trocarem a palavra autonomia pela palavra soberania, correto? Então tem que ficar atento a esse primeiro detalhe, cuidado com a palavra autonomia ser trocada pela palavra soberania. Outro detalhe aqui que a gente podia relacionar com o assunto de direito constitucional e que provavelmente pode ser cobrado também para vocês, apesar de não pedir a parte de organização administrativa do artigo 37 para os professores, mas pede para a PM, e aqui a gente tem que ficar atento ao seguinte detalhe. Quando se fala em administração pública e faz aquela divisão básica que todos os alunos já viram em administração direta e indireta, nós falamos que a administração direta ela é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Ok, tranquilo em relação a isso. Só que acontece os alunos às vezes cometerem o seguinte erro, de ligar a soberania à União. E a soberania ela não é da União, a soberania é da República Federativa do Brasil. A gente vai lá pegar de acordo com o artigo 1º da Constituição Federal. Então, muito cuidado com isso. A União também não é soberana. A União ela é autônoma, assim como o DF. E que tipo de autonomia o DF possui? Autonomia PAF, autonomia política, administrativa e financeira. Leve isso para a prova. Tá? Em relação ao primeiro artigo, é isso que o aluno tem que tomar cuidado. Parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa lei, nos termos da Constituição Federal e dessa lei orgânica. Olha só, parágrafo 1º do artigo 1º é muito importante, aliás, parágrafo único, né? É muito importante. Existe muito conteúdo doutrinário dentro desse parágrafo único que não é trabalhado pela lei. Né? A lei vai voltar a falar sobre isso lá no artigo 5º, então é bem importante que a gente estude em conjunto o parágrafo único do artigo 1º juntamente com o artigo 5º da lei orgânica. Então vamos ler o artigo 5º agora da lei orgânica, porque os dois estão em sintonia. Olha lá. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. O conceito, o significado de plebiscito, referendo e iniciativa popular, ele tem que estar na cabeça do aluno para a prova. Né? Dentro do conteúdo que vai ser cobrado de lei orgânica para a Secretaria de Educação, o que eu aposto
que foge um pouquinho da lei e vai cobrar uma parte de conhecimento doutrinário, é sim essa parte aqui. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado nesse momento, na hora da prova. E vamos lá, vou explicar para vocês o que vocês têm que ficar atento aqui. Voltando lá no parágrafo único. Primeiro, quando fala todo o poder emanando do povo, isso é sinônimo de soberania popular. Aí, Janaína, hard work. É sinônimo sim de soberania popular. Então, quando eu falo em todo o poder emanando do povo, e lá embaixo no artigo 5º fala em soberania popular, estão falando sobre a mesma coisa. Tá? Estão falando sobre o mesmo assunto. Então tem que tomar muito cuidado e estudar isso aqui de forma conjunta. Então vamos ao parágrafo único. Todo o poder emanando do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Né? Então aqui a gente está falando de quem? Poder executivo e poder legislativo. Nossos representantes que estão aí nas suas respectivas casas trabalhando e nos representando em relação à nossa vontade, em relação ao nosso poder. Então é isso que a gente tem que entender em relação a deputados distritais, aqui voltando bem para dentro do DF mesmo. Em relação a deputado distrital e governador, a gente tem que entender que são pessoas que estão trabalhando e exercendo nosso poder enquanto povo, só que de maneira indireta. Eles estão mediando o nosso poder. Agora, o que é muito importante é essa parte de como nós exercemos nosso poder de forma direta. E são dessas três formas, né? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Vamos lá. Primeiro, plebiscito e referendo, eu tenho que estudar ele conjuntamente. Não dá para estudar plebiscito e referendo apartado. Né? Por quê? Primeiro, tanto o plebiscito quanto o referendo, eles são formas de consulta popular. Né? São nossos representantes eleitos lá fazendo uma consulta ao povo, uma consulta aos seus administrados em relação a determinado assunto. Né? A gente pode pegar exemplo aí, o exemplo mais batido em relação a referendo, em relação a plebiscito, no caso é um referendo, é o Estatuto do Desarmamento em 2006. Então, ficar muito atento a isso. Então, assim como a gente sai de 2 em 2 anos aí em outubro para votar, a possibilidade de exercer nosso soberania popular por meio de plebiscito e referendo também é através do voto. Né? Então, olha só, o cuidado aqui. Plebiscito, qual que é, agora... Sabendo que os dois são formas de consulta popular, vamos à diferença. O plebiscito, essa consulta, ela é feita anterior à edição de lei. Então, primeiro, lá nossos representantes eleitos nos perguntam sobre determinado assunto e depois é editado a lei. Correto? Já o referendo, ele é pós a lei. Até a palavra referendar, se nós formos procurar o significado dela no dicionário, referendar algo é confirmar algo. E eu só confirmo algo que já existe. Então o referendo ele é pós-edição de lei. Lá, nossos representantes eleitos, eles editam a lei e depois nos perguntam se nós realmente o que nós achamos sobre aquele determinado assunto. Então essa é a diferença. Já a iniciativa popular, ela difere um pouco, porque nesse caso somos nós, administrados, que estamos colocando uma ideia para ser votada aos nossos representantes eleitos. Exemplo básico disso aqui a ficha limpa. Tá? A ficha limpa, existem alguns detalhes obscuros aí, mas é isso. Nasceu de iniciativa popular, né? Assinaturas da população, dos cidadãos. Da população não, olha, já faço uma correção para vocês. Iniciativa popular precisa de assinatura de cidadão e não de população. Cidadão é aquele que tem seus direitos políticos ativos, aquele que vota e pode ser votado, ok? E não população. Daí existem alguns requisitos em relação à iniciativa popular. Dentro da lei orgânica, o que a gente tem que ficar atento é o seguinte. Para você, enquanto administrado, conseguir dar entrada em uma iniciativa popular dentro do Distrito Federal, você precisa de reunir pelo menos 1% da assinatura dos eleitores do DF. Isso é muito importante, 1% da assinatura dos eleitores, né? E não da população. Na sua prova, ele pode trocar isso aqui por população. E não é 1% da população, 1% dos eleitores. Além desse 1% de eleitores, essas assinaturas, né? Essas assinaturas elas têm que estar divididas em pelo menos 3 zonas eleitorais dentro do DF. Tudo bem? Isso. Não. Perfeitamente. E aqui tratando em relação ao projeto de lei. Tem um detalhe em relação à emenda constitucional também, em relação à emenda à lei orgânica, mas o edital de vocês não previu essa questão. Tá? Então,
fica básico para a gente não carregar a mente, principalmente na véspera de prova. Né? 1% da assinatura dos eleitores do DF, e sendo que esse 1% de assinaturas elas têm que estar divididas em pelo menos 3 anos eleitorais. Beleza? Não confundir aqui eleitor com população, com povo, com pessoas. Tudo bem? Então vamos lá. Isso mesmo. É aquele 1%, Gislane. Então, seguindo, pessoal. Artigo 2º, o que você tem que levar para a sua prova é essa diferença, tá? Entre plebiscito, referendo e iniciativa popular. Desculpa, parágrafo único do artigo 1º. Vamos agora para o artigo 2º, que também é muito cobrado em prova. Muito aluno leva aquele esqueminha do auxílio de Vaplu, mas só isso não é suficiente, tá? Além do esqueminha do auxílio de Vaplu, que vai te orientar, que vai te ajudar na prova, você precisa entender esses incisos. Então vamos lá. Artigo 2º. Me acompanhe pela lei, pessoal. Quem não fez o download ainda, está aí no link. Obrigado, Simone. Olha lá. O Distrito Federal integra a União Indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como fundamentos, né? Se perguntarem quais são os fundamentos ou quais são os valores fundamentais do Distrito Federal, são esses próximos incisos, são 5 incisos. Então vamos lá, a primeira leitura dos incisos. Inciso primeiro, a preservação de sua autonomia como unidade federativa. 2. A plena cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. O pluralismo político. Pessoal, muito correspondente ao artigo 1º da Constituição Federal. Né? Quem estudou Constitucional comigo tem aquele esqueminha de subsídio Vaplu, mas não fica só em cima dele. Não fica só em cima dele. Primeiro, não é cobrado assim mais de vocês. Dificilmente vocês vão fazer um concurso de uma banca igual o CESP em que vão te cobrar essa sequência. Né? Então, vocês precisam pensar sobre esses incisos. A critério de uma live, para ser rápido, vamos utilizar o auxílio de Vaplu, né? O AU significando autonomia, o CI, cidadania, o DI, da dignidade da pessoa humana, o VA, aqui é o que complica o aluno que só decora, né? Porque o VA está relacionado aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, no mesmo inciso. E por último, o 5, o pluralismo político. Tá? Na prova, eu já vi algumas provas querendo trocar isso aí de pluralismo político por pluralismo partidário. E são coisas que não combinam. Né? Cuidado, é pluralismo político e não pluralismo partidário. Tudo bem? Então, eu não acredito que o CESP ainda vai cobrar dessa forma conteúdo de vocês em lei orgânica. Isso já foi cobrado dessa forma para você decorar ali, mas não é mais esse sentido. Até porque eles podem mudar aqui. Se você utilizar a técnica do auxílio de Vaplu, por exemplo, se você for observar o inciso 1º, ele não começa com cidadania, e sim a preservação da cidadania. Então hoje eles trabalham muito a questão de verbo, de substantivo, e aluno que decorou apenas a diferença entre substantivo e verbo para tratar de fundamentos e objetivos, já está superado. Tá? Já está superado. Então a gente tem que pensar sobre o assunto. É isso, é a interpretação que o CESP vai te cobrar, assim como o Quadrix, né? Surpreendendo aí, cobrou muita interpretação na prova do domingo passado. Então vamos lá. Parágrafo único aí do artigo 2º. Ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo e circulem, quem estiver acompanhando, características genéticas. Né? Aqui a Lei Orgânica do DF ela traz algumas inovações jurídicas em relação ao seu parágrafo único. Uma delas que é importante, foge do padrão, foge da lógica, e por isso que é importante a gente ficar atento, é essa questão de características genéticas, estado civil, né? Trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, outro ponto importante, tá? Destaquem aí no seu material. Deficiência física, imunológica. Tá? Destaque no seu material porque foge do padrão. Tudo que foge do padrão, o seu examinador pode aproveitar disso. Então, quando fala em deficiência física, vírgula, imunológica, né? Aqui está falando que não pode ser discriminada a pessoa por conta de deficiência imunológica. Então, atento com isso aí. Só que aqui a lei, nossos deputados distritais, eles têm uma imaginação bem legal, porque olha só, eles continuam.
deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, né? Por ter cumprido pena também, e nem por qualquer outra particularidade ou condição observada na Constituição Federal. Então quero que vocês fiquem atentos na hora desse parágrafo único, são esses detalhes que diferem do normal, ok? Próximo artigo, terceiro, os objetivos prioritários do DF. No seu material, para a gente ser mais objetivo aqui, eu quero que vocês circulem alguns incisos que a probabilidade de ser cobrada em prova ela é maior do que em relação aos outros. O que eu aposto aí no artigo 3º é inciso 1º, inciso 6º, 7º, 8º, o 10º e o 12º, tá? São os incisos que podem ser mais cobrados. Pessoal, em relação aos objetivos, em prova ainda é aquele mesmo sistema. Eles costumam trocar, né, objetivo com fundamento, com valor fundamental na hora da questão. Então você tem que ficar muito atento. A minha dica o que é? Aprenda definitivamente o artigo 2º, os valores fundamentais, que são apenas 5. São apenas 5. E depois utilizem técnicas de interpretação para você trabalhar os objetivos que é lá no artigo 3º. Tudo bem? Foge um pouco daquela questão só de substantivo e verbo, pensar que objetivo está ligado à ação, a ação lá, a tia lá da pedagogia, lá de atividades, nos ensinaram lá que a ação é verbo e você analisar o verbo, porque eles vão fugir desse padrão, não é assim mais que é cobrado, entendeu? Então dê prioridade a esses incisos que eu marquei com vocês, que não vai ter erro, tudo bem? Então, pelo adiantado da live, eu vou pular a leitura, mas peço que vocês façam a leitura após a videoaula e depois a gente vai trabalhar novamente em questões desses objetivos. Artigo 4º. É assegurado o exercício do direito de petição ou representação, independentemente do pagamento de taxas ou emolumentos ou de garantia de distância. Esse artigo 4º, ele tem sido cobrado, principalmente em TJ, Tribunal de Justiça do DF, em relação, eu já vi isso aqui em relação a concurso de carreira policial também. E se eu não me engano, em 2013, na prova da Secretaria de Educação, eles cobraram esse artigo 4º relacionado com o artigo 3º, inciso 7. Olha só, o tanto que é parecido. O 7, garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Só que aqui eu estou falando em quê? Estou falando em garantia jurídica integral e não estou falando de direito de petição. Tá? Enquanto o artigo 4º trata de direito de petição, o inciso 7º do artigo 3º ele trata de assistência jurídica. Tá? E eles costumam cobrar esses dois de forma comparada, tudo bem? Então cuidado com isso aí, pessoal. Tem uma questão, eu trouxe uma questão para vocês justamente para vocês verem essa diferença. O artigo 5º, nós já fizemos a leitura, juntamente com o artigo 1º. Então vamos lá ao título 2 da Organização do Distrito Federal. Vamos lá. O artigo 6º começa: Brasília, capital da República Federativa do Brasil, é a sede do governo do Distrito Federal. Na prova, pessoal, isso aqui novamente é algo muito batido. Lei orgânica é a matéria para concurso público em que se mais repete as questões. Mais repete, vocês vão ver. Desde 2006 aí está sendo cobrado a mesma coisa. De vez em quando o CESP ele trabalha um pouco mais a questão de interpretação, mas é cobrado, não tem muito assunto dentro do que eles limitam em edital, não tem muito assunto para se trabalhar, somente nessa parte, para inovar. Tá? Então cuidado com a interpretação e cuidado com os preconceitos. Tem muito aluno que, olha, Brasília é a capital de onde? Do Distrito Federal? Erro. Brasília é a capital da República Federativa do Brasil. E ao mesmo tempo é a sede do governo do Distrito Federal. Cuidado com esse detalhe, tudo bem? O 7º. São símbolos do Distrito Federal: a bandeira, o hino e o brasão. Tá? É o BHB, bandeira, hino e brasão. Em relação ao parágrafo único, a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor sobre o seu uso no Distrito Federal. Artigo 8º. O Distrito Federal, o território do Distrito Federal, compreende o espaço físico-geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição. Tranquilo. Artigo 9º, esse sim muito cobrado em prova. O Distrito Federal, na execução do seu programa de desenvolvimento econômico-social, buscará a integração com a região do entorno do Distrito Federal.
Na prova, esse artigo 9 ele é muito cobrado. E eles trabalham em dois sentidos aqui. Primeiro, em relação a essa parte, Programa de Desenvolvimento Econômico e Social. Eles trocam aqui por desenvolvimento político-social ou político-econômico, eles tentam colocar a palavra político no meio. Tá? Eles fazem desse artigo 9 aqui, colocar de alguma forma político-administrativa, colocar a palavra político aqui e fica errado a questão, porque ele trata de desenvolvimento econômico-social. Ok? E buscará a integração com a região do entorno do Distrito Federal. Tem questão que traz o seguinte, olha, que buscará a integração com o entorno de Goiás. Tá? Só que fica um erro. O entorno de Goiás são os estados que são circunvizinhos ao estado de Goiás. Né? Quando a gente fala em torno, é em torno do DF. Ok? Seguindo. Capítulo 2 da Organização Administrativa do Distrito Federal. Assunto muito relacionado ao direito administrativo. Tá? Assunto que será muito cobrado na sua prova, sem dúvida nenhuma. Ainda mais agora, no CESP, né? Que vai tratar de direito administrativo também. Faz parte do seu edital direito administrativo. Enquanto na prova do Quadrix do domingo passado, não tinha direito administrativo. Então, olha os detalhes. Artigo 10. O Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas com vistas a, circulem, descentralização administrativa, a utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. Ok. Cuidado com a descentralização. Parágrafo 1º. A lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha da administração regional. Olha aí que está no verbo futuro, tá? Disporá. Isso aí deve ser regulamentado ainda. Parágrafo 2º. A remuneração dos administradores regionais não poderá ser superior à fixada para os secretários de Estado do Distrito Federal. Muito cobrado em prova. Dois detalhes. Primeiro, a prova pode perguntar se a remuneração dos administradores regionais pode ser abaixo, né? Pode ser abaixo dos secretários do Estado DF. E pode. Né? De acordo aqui com o parágrafo 2º, só não pode ser acima. Então pode ser igual e pode ser abaixo. Beleza? Pode ser igual e pode ser abaixo. O que eles trocam também no final, é ali quando fala fixada para os secretários do Distrito Federal, eles podem trocar. Né? Eles podem falar que é fixado ao salário do vice-governador, do governador, fazer essa diferenciação. Tá? Então, cuidado. São esses dois pontos que podem ser trabalhados com vocês no parágrafo 2º aí do artigo 10. Parágrafo 3º. A proibição que trata do artigo 19 aplica-se à nomeação do administrador regional. Esse artigo 19, pessoal, vai falar sobre a questão do nepotismo, em relação à indicação para cargos de comissão e de função de confiança. Então aqui, essa indicação em relação ao administrador regional, ela vale para o governador também. Ele não pode indicar aí parentes até a terceira linha. E lembrando, né, quem assistiu o meu aulão em Goiânia, aqui, para você lembrar isso aqui, é a regra do beijo. Né? A regra do beijo que eu falo. Pai, avô e tio, parentes em terceiro grau. Né? Primo não é parente, é quarto grau, então primo pode. Tá? Se a questão lá vier cobrar para vocês algum exemplo, algum fato hipotético, alguma situação hipotética em que um primo é indicado, não tem problema nenhum. Tá bom? Cuidado com isso aí. Pessoal, artigo 11. As administrações regionais integram a estrutura administrativa do DF. Novamente aqui, é muito fácil de orgânica, porque eles cobram aqui a diferença. Onde está a estrutura administrativa, na sua prova, o que eles vão colocar? Estrutura política, estrutura social, enfim. Mas fiquem atentos que é a estrutura administrativa. As administrações regionais, elas integram a estrutura administrativa do DF. E não político-administrativa, quanto vem cobrado muitas vezes na prova. Jaqueline França, deixa eu dar uma olhada na pergunta. Professor, se perguntar se o administrador é escolhido pela população... Não. Escolhido, não. Olha só. Você vai precisar, Jaqueline, aqui de uma combinação de fatores na questão. Tudo bem? Porque, olha só. Primeiro, porque precisa de uma indicação do governador. O que fala aí... no parágrafo 1º, é que a lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha. Então a população ela vai participar da escolha, mas eu não posso afirmar a título de prova que o administrador é escolhido pela população.
Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. O 12. Cada região administrativa do Distrito Federal terá um conselho de representantes comunitários, com funções consultivas e fiscalizadoras. Consultivas e fiscalizadoras. Na forma da lei. Novamente, aqui é um artigo que precisa de ser regulamentado, tá? Por isso que não assustem, ele está no verbo futuro. Terá um conselho de representantes, ok? Artigo 13. Esse aqui foi cobrado no Quadrix, né? Muita gente gerou confusão com aquela, se eu não me engano, era a questão 17 da prova tipo B. Inclusive tem aí na minha timeline a correção dessa questão. Qual que é o problema dessa questão aqui? Eles trabalharam uma questão de interpretação gramatical mesmo, na prova do Quadrix. Porque o texto de lei, acompanhe comigo, olha lá, o 13. A criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Perfeito isso aqui. Tá? Tinha muita gente, isso mudou, teve gente que confundiu. Não, isso não mudou. O problema é que eles misturaram o artigo 13 com o parágrafo único. Então, o artigo 13 primeiro, o que você tem que ficar atento? Realmente, a criação ou extinção de regiões administrativas, ela deve ser mediante lei. Lei aprovada pelos deputados distritais por maioria absoluta. Cuidado com isso, tá? Podem modificar isso aí, maioria simples. Não, maioria absoluta. Agora, acompanhe o parágrafo 2º. Desculpa, parágrafo único do artigo 13. Com a criação da nova região administrativa, fica criado automaticamente conselho tutelar para a respectiva região. Tá? Parágrafo único. O que aconteceu? Na prova, eles colocaram o artigo 13 junto com o parágrafo único e modificaram na questão lógica gramatical. Quando eles disseram lá no artigo 13, na questão número 17, relacionado à aprovação mediante lei por maioria absoluta, se vocês observarem, eles estão relacionando isso à criação do Conselho Tutelar e não da região administrativa. Tá? A aprovação de lei ela é para a criação ou extinção de região administrativa e não para o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar ele vai ser criado automaticamente. Tá? Então, foi uma questão básica ali de interpretação mesmo, tenham cuidado com isso. Tudo bem? Pessoal, então é isso. Essa é a parte mais importante. Aqui nós já trabalhamos 70% do conteúdo que vai cair na sua prova no domingo. Tá? Tanto nesse domingo quanto no outro. O que fica faltando é servidores públicos em que eu vou fazer outra gravação para vocês. Então, olha só. Terminamos do 1 ao 13. Vamos para as questões que trabalham acerca desse assunto. Acompanhem aí comigo, tudo bem? Então vamos para as questões. Vamos lá. E por favor, interajam comigo, tá? Lendo as questões, quem acertar a questão, por favor, dá uma... coloque um coraçãozinho, um joinha, tá? De acordo com o que a gente for resolvendo essas questões. Tenho certeza que com a leitura atenta dos artigos, não tem como errar a questão, tá? Não tem como errar a questão, porque as questões são fáceis. Na sua prova também vai ser assim. Então vamos lá, questão número 1. A respeito do fundamento da organização dos poderes e do Distrito Federal, assinale a alternativa correta. Lá, o Distrito Federal integra a União Indissolúvel da República Federativa do Brasil, ok? E tem como um de seus valores fundamentais. Valores fundamentais, vai lembrar lá do artigo 2º, do Alcide Vaplu. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada. Promover o bem de todos. Promover o bem de todos é um valor fundamental? Não. Objetivo. Pluralismo político. Ele é um valor fundamental? Sim ou não, galera? Interage comigo. Olha lá. O pluralismo político. Ele é um valor fundamental? Dignidade da pessoa humana. Valor fundamental? E D. A preservação de sua autonomia como unidade federativa. Qual que é incorreta? Qual é incorreta, pessoal? Letra A. Letra A, tá? Porque pluralismo político é sim valor fundamental, dignidade da pessoa humana é valor fundamental e a preservação de sua autonomia, comunidade federativa, lá em inciso 1, é valor fundamental. Então a única que está errada é a letra A que você deve marcar, tudo bem? Letra A, que não é um valor fundamental, e sim um objetivo prioritário do DF. Tranquilo? Isso aí, Luciano, isso aí, Gislane. Perfeito.
Isso, objetivo. Promover o bem de todos é um objetivo. Ótimo. Então vamos seguindo com as questões. Número 2. Analise os itens abaixo. 1. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, a justiça social e o bem comum. O que é isso aí? É um objetivo? É um objetivo? Objetivo prioritário. Quem quiser anotar, artigo 3º, inciso 5, objetivo prioritário. 2. Dar prioridades aos atendimentos das demandas da sociedade nas áreas da educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social. Isso é o quê? Objetivo prioritário, artigo 3º, inciso 6. 3. Garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso é um objetivo prioritário. Objetivo prioritário, inciso 7º do artigo 3º, ok? Perfeito, Lídia. Nem sempre vai ser verbo, tá? Você tem que tirar essa como que eu vou falar? Essa metodologia, né? Essa didática de falar que sempre o objetivo vai começar com verbo. Até porque eles podem alterar o início ali na prova. Tá? Então é interessante a gente pegar a filosofia. Objetivo prioritário, eu costumo dizer o seguinte para meus alunos. Imagina, né, que é o Hollenberg representando aí o Distrito Federal em uma entrevista de emprego, sentado frente a frente, igual eu estou com vocês agora. Imagina que o Hollenberg, para ser eleito, ele precisa passar por uma entrevista de emprego. E quando alguém vai fazer uma entrevista de emprego, ele tem que falar o que ele vai fazer de bom para o patrão, não é? E quem que é o patrão do Hollenberg? Nós. Quem que é o patrão do Estado? Nós. Então pensa, o Distrito Federal aqui, representado pelo nosso governador Hollenberg, dizendo quais são os seus objetivos, o que ele vai fazer de bom. Então, o objetivo prioritário são coisas boas para você, cidadão. Pensa, vamos utilizar essa configuração, esse mindset, essa configuração do seu cérebro. Os objetivos prioritários são coisas boas para o cidadão. Tá? E que quando vem com a palavra objetivo, é algo que deve ser alcançado. Né? Algo que deve ser alcançado. Não pense... cuidado com aquela visão preconceituosa que na prática não é dessa forma. Não, peraí. O objetivo é algo que eu estou trabalhando, imagina, eu, Distrito Federal, estou trabalhando para alcançar. Tudo bem? Isso. Perfeito, Lídia. Então, seguindo. O 3 é um objetivo prioritário. 4. Valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira. Também é um objetivo prioritário. Está lá no inciso 9º do artigo 3º. Inciso 9º do artigo 3º. Ok? Então, a questão... Vamos lá, vamos resolver a questão. São objetivos prioritários do DF. Os itens, letra E. 1, 2, 3 e 4 são corretas, né, pessoal? Todos aí são objetivos prioritários. Tudo bem? Ótimo. Então, questão número 2, letra E. Vamos partir para 3. A respeito da organização do DF, assinale a opção correta. Letra A. Olha só, o tanto que é questão de atenção, pessoal. Essa questão número 3 ela é muito boa, porque ela vai cobrar a atenção do candidato na hora da prova. Letra A. Brasília é a capital da República Federativa do Brasil. Ok? Até aí? E a sede do governo do DF é a cidade de Taguatinga? Não, né? Não. E você que é aqui do DF, está assistindo a aula, pode ficar feliz, entendeu? Pode ficar feliz, porque quem é de fora erra muito questão nesse sentido. Tá? A letra A está errada. A sede do governo do DF é Brasília. B. O DF, na execução do seu programa de desenvolvimento socioeconômico, buscará a integração com a região do entorno de Goiás? É com o entorno de Goiás? Lembra que eu falei? Não é em torno de Goiás, é em torno do DF. Tá? Cuidado com isso, também é uma questão simples. Para quem está com o ritmo de prova muito ansioso, acaba errando esse tipo de questão. Ok? C. A remuneração dos administradores regionais não poderá ser inferior à fixada dos secretários do DF? Errado. Ela poderá sim ser inferior, ela não pode ser superior. D. O território do DF compreende o espaço físico-geográfico que se encontra sob seu domínio
e jurisdição, incluindo o seu entorno. Errado, o entorno é Goiás. Tá? O entorno é Goiás. E letra E, a criação e extinção de regiões administrativas ocorrerão mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Tá? Questão básica aí. Aluno não pode errar essa. Tudo bem? Então, 3, letra E. Todo mundo acertou? Então dá um like aí, todo mundo que acertou. Isso, perfeito, letra E. Seguindo, questão número 4. Sobre a organização do Distrito Federal, marque a alternativa incorreta. Incorreta. Letra A. O Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas? Ok. Com vistas à centralização administrativa? É isso? Centralização? Errado, tá? Aí não é com vistas à centralização, e sim com vista à descentralização administrativa. Tá? Eu crio regiões administrativas para ficar mais fácil de administrar. Eu crio a região administrativa de Taguatinga para que saia a administração lá do plano piloto, para que seja mais fácil de administrar. Tudo bem? Então, como a número 4 está pedindo para marcar a incorreta, nós marcamos a letra A, porque não é centralização, e sim descentralização. Ótimo. Ótimo. Todo mundo acertando. Isso aí. Só vai ter gente fechando a prova de lei orgânica, né? É isso aí. Depois eu quero um feedback. Tá? Passa aqui depois, deixa uma mensagem para o professor Thiago falando que acertou todas as questões. Tá? Tô confiando em vocês. Então vamos lá. Questão número 5. Assinale a alternativa correta quanto às regiões administrativas, bem como aos administradores regionais, observados os preceitos da Lei Orgânica do DF. Letra A. A criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada por maioria absoluta dos deputados distritais. Questão repetida, sim, gente. E a repetição aqui é justamente para entrar na cabeça de vocês que isso está cansado de ser cobrado. Tá? Isso aqui é cobrado direto. Como eu falo, a lei orgânica não tem como trabalhar muito a interpretação em cima de vocês. Né? Até porque a Secretaria de Educação está pedindo uma parte relativamente pequena para a prova. Então a possibilidade de cair isso aqui ainda é grande, mesmo sendo CESP. Tudo bem? O que tem que tomar cuidado com isso? Maioria absoluta e não trocar por maioria simples. Ok? Então a resposta do número 5, letra A. Questão número 6. Assinale a alternativa que não indica o objetivo prioritário do DF, de acordo com a lei orgânica. Vamos lá? Questão 6. Então, quer saber na questão 6 o que não é um objetivo prioritário. Vamos lá. A. Garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração Universal de Direitos Humanos. Isso é um objetivo prioritário? Sim. Tá? Sim, é um objetivo prioritário. B. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, a justiça social e o bem comum. É sim um objetivo prioritário. C. A preservação de sua autonomia política como unidade federativa. A letra C é objetivo prioritário ou é valor fundamental? Olha lá, cidadania, autonomia. Autonomia, o inciso 1º, não é? Inciso 1º do artigo 2º da Lei Orgânica. Tudo bem? Não é objetivo. A preservação de autonomia, ela é um valor fundamental. Perfeito, Gislaine. 6, letra C. Seguindo, questão número 7. As administrações regionais integram a estrutura administrativa do DF. A criação ou extinção dessas regiões ocorrerá mediante o quê? Tá cansado de saber isso aqui, vai cair na prova. Para criar ou para extinguir uma região administrativa, eu preciso de quê? De lei aprovada por maioria absoluta dos deputados distritais. Repetição, gente, para aprender. Então a resposta correta aí está número 7, letra E. Vamos parar agora de falar um pouco sobre região administrativa, né?
Mas o interessante é que você não vai errar. Tá? Você não vai errar. Para criar e para extinguir região administrativa, eu preciso de lei. Lei aprovada mediante a maioria absoluta dos deputados distritais. Você nunca mais vai errar isso. Questão número 8. Com base nos dispositivos da Lei Orgânica do DF, julgue os itens subsequentes. A participação popular no processo de escolha de administrador regional deve ser regulada por lei? Sim. Né? Você pegar lá o artigo 1º lá, o parágrafo 1º do artigo 10º, ele vai tratar da seguinte forma: a lei disporá, olha lá, sempre no futuro, sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Tá? Do administrador regional. Portanto, o item está correto. Porque aí, como está no futuro, quer dizer que ainda não tem uma lei regulamentando. Por isso a questão fala, a escolha, a participação popular na escolha do administrador regional deverá ser regulada por lei, deve ser regulada por lei, ok? Então, questão número 8, correta. Questão número 9. Pulou, né? Da 8 foi direto para 10. Teve um erro aí no material que você conseguiu observar agora. Então, da 8 foi direto para 10. Vamos lá, questão 10. Caso o governo do DF pretenda executar determinado projeto e realize uma audiência pública sobre o tema, essa audiência caracterizar o exercício de soberania popular. Então, o que te perguntaram aí? Se a soberania popular ela é exercida por audiência pública. Sabe aquelas audiências públicas que as administrações regionais, os municípios, os estados marcam para que a população discuta determinado assunto? Então, que lá se chama audiência pública. E a questão querendo saber o seguinte: isso é uma forma de soberania popular? Não. Tá? Não é forma de soberania popular. A audiência pública, eu costumo falar o seguinte, é só para ter barraco. Tá? A audiência pública é só para a galera brigar lá. Então, eu não posso considerar uma audiência pública uma forma de soberania popular. Tudo bem? Soberania popular é a iniciativa popular. Tudo bem? A questão aí tentou confundir o aluno. Então, a letra 10 está errada. Letra 10, errada. A partir, questão número 11. A substituição de um administrador regional destituído do cargo. Primeiro, o administrador regional pode ser substituído? Pode. Cuja remuneração pode ser igual à de um secretário do DF? Pode isso. O administrador pode ter uma remuneração igual à do secretário? Pode. Não pode ter superior. Deverá ser feita mediante um processo de escolha com participação popular? A gente sabe que na prática isso ainda não funciona dessa forma, precisa ser regulamentado. Mas a lei não fala que essa escolha deverá ter participação popular? Se a lei fala, gente, para estudo de lei extravagante, para estudo de lei orgânica, vai direto na lei. Vai direto na lei que você não erra. Não pense muito. A gente precisa pensar em direito administrativo, a gente precisa pensar em conhecimentos pedagógicos, em direito constitucional, enfim. Quando trata de leis extravagantes, como é o caso aqui da lei orgânica no seu edital, você priorize o conhecimento de letra fria de lei. Né? Se a letra fria da lei fala que precisa ter participação popular, marque correto. Tá? Então essa questão número 11 está correta. Porque sim, pode ser substituído o administrador, o salário dele pode ser igual ao do secretário, e para acontecer essa escolha, precisa de participação popular. Perfeito, Jaqueline. Aí que tá. Jaqueline, para a prova, em lei orgânica, para a prova, utilize a teoria, não a prática. Tá? O morador do DF às vezes confunde esse tipo de questão por isso, porque entende que a prática não funciona assim, mas a teoria é outra coisa. Então, para a prova, tá? Para a prova de vocês em lei orgânica, utilizem o que está na teoria e não o que está na prática. Qual que é a lógica disso aqui? Eu sempre falo para o aluno o seguinte, olha, você tem que pensar que quando você está fazendo um concurso público, a sua visão crítica em relação às mazelas do Estado, em relação às mazelas do Distrito Federal, ela tem que ser deixada de lado. Porque pensa o seguinte, quem está te contratando não é o CESP,
Não é o CESP que está querendo te contratar. O CESP é somente uma ferramenta que está sendo utilizada pelo GDF. Correto? Então o GDF que quer te contratar. Então ele não quer seu pensamento crítico agora do que é na prática e na teoria. O que ele deixa de cumprir a lei. Tá? Então observe o seguinte, o GDF quer contratar o profissional. Então ele não vai ter uma questão ali na prova que ele vai colocar em xeque a sua competência de fazer ou não algo que está na prova. Tá? Então detalhe com isso aí e leve essa ideia para tudo que você vai fazer. Eu costumo falar para meus alunos de carreira policial. Olha só, não importa o que você acha certo lá de bandido bom e bandido morto, isso você não se leva para a prova. Não leva uma ideia dessa para a prova, pelo amor de Deus. Tá? O Estado, ele responde objetivamente pela sua conduta policial. Então, ele não vai contratar um policial que vai sair dando tiro para todo lado, entendeu? Ele quer um policial que atue de acordo com a lei. Então, se ele quer um policial, se ele quer uma professora que atue de acordo com a lei, então, na hora da prova, você tem que transmitir conhecimento de acordo com a lei e não na prática. Tudo bem? Então, leve esse pensamento para a prova, que isso ajuda muito, pessoal. Tá? Muita sacada para a prova, às vezes é o pensamento, a configuração que você está levando no seu cérebro para a hora da prova, que realmente conteúdo. Tá? Realmente conteúdo. Às vezes vai faltar conteúdo para você, para qualquer pessoa que faz prova. Mas se você sabe pensar e se você tem essas sacadas, entendeu? Você consegue resolver uma questão só interpretando. Ok? Isso. Pensar como quem fez a lei. Ótimo, Vivian. A ideia é essa mesmo. Então, seguindo. Questão número 12. Isso, questão número 12. Considerando o que dispõe a Lei Orgânica do DF a respeito de competência não vai cair na prova de vocês, né? Competência não cai na prova de vocês, mas vamos seguir. Julgue os próximos itens. Conforme previsão na Lei Orgânica, é objetivo prioritário do DF assegurar a plena cidadania? Lógico, tá? Lógico. É objetivo prioritário? Plena cidadania? Plena cidadania é o quê? Valor fundamental. Valor fundamental. Não confunda os dois. Fundamentos e objetivo. Valor fundamental, assegurar. Olha só. Quando eu falo que aquela ideia do verbo não funciona, é nesse sentido aqui. Porque olha só. Eu tratei aqui como objetivo prioritário. E a questão começa com o verbo assegurar. Assegurar. Então quem aprende apenas pelo verbo, pela técnica do verbo, erra as questões. Por isso que eu falei, aprenda de forma definitiva quais são os valores e pensem na hora dos objetivos. Porque essa questão, como ela utilizou aí o verbo assegurar a plena cidadania, ela iniciou com o verbo. E o aluno que não está atento, ele vai lá e marca isso aqui realmente como objetivo por conta daquela ligação rápida, entendeu? Por conta de ler a questão de forma apressada e de pensar assim, já sei, e vai lá e marca a alternativa. Tá? Então essa questão está errada, porque assegurar a plena cidadania não é um objetivo, é sim um valor fundamental lá do artigo 2º, inciso 1º da sua Lei Orgânica do DF. Beleza? Lucas, tá com problema na lista? Após eu terminar o vídeo, ele vai ficar na minha timeline, beleza? Ele vai continuar na minha timeline, depois quem não conseguiu fazer o download dos exercícios, ele está no mesmo arquivo, tá? Ele está no mesmo arquivo junto com a lei. Quem não conseguiu fazer o download, eu vou disponibilizar de outra forma, tá bom? Fique tranquilo. Próxima questão, questão número 13. Questão número 13. Julgue os próximos itens relativos à Lei Orgânica do DF. O DF organiza-se em regiões administrativas, ok? Com vistas à descentralização administrativa, ok? Cabendo ao Poder Executivo, mediante decreto, a criação ou extinção de novas regiões administrativas, conforme a conveniência e o interesse da ordem pública. Certo ou errado, pessoal? Vocês nunca vão errar isso aqui. Errado. Errado. Criar e extinguir região administrativa mediante lei aprovada por maioria absoluta dos deputados distritais. Não caio, tá? Não caio nessas pegadinhas de prova. Você é maior do que isso. Você é maior do que isso, eu tenho certeza. 14.
Na execução de seu programa de desenvolvimento econômico e social, o DF deve buscar a integração com a região do seu entorno, sendo esse um dos seus objetivos prioritários expressos na Lei Orgânica do DF. Então, eu tenho duas questões, dois conteúdos misturados em uma questão só. Né? Primeiro, vamos por partes. Na execução do seu programa de desenvolvimento econômico e social, o DF deve buscar a integração com a região do entorno? Sim. Sim, perfeito. Acontece que, olha a sequência da questão. Sendo isso um dos seus objetivos prioritários expressos na CF? Errado. Errado. Essa questão ela é muito boa porque ela trabalha certezas que estão aqui impregnadas na cabeça do candidato. Primeiro, essa integração que deve ter com o DF, mas só que ela coloca lá que isso é um objetivo prioritário. E isso não é um objetivo prioritário. Isso não é um objetivo prioritário. Se vocês pegarem na lei, isso está lá no artigo 9º, né, quando fala da organização do Distrito Federal. Tá? Então não é objetivo prioritário. Tudo bem? Questão 14. Então a 13 errada, pessoal. 13 errada. Isso. Gislaine, mas é o que eu falo. É uma questão que trabalhou esses dois sentidos, entendeu? Essa questão ela é boa. É uma questão boa. Eu falo que é uma questão boa. Né? Mas tenho certeza que não vai cair mais. Questão 14. Na execução do seu programa de desenvolvimento econômico... Nós já fizemos, né? Então é 15. 15, é a última questão. Tá, a última questão para a gente se despedir. Tá, antes da última questão, pessoal, olha só. Quem está assistindo meu vídeo ao vivo, ou então quem vai assistir depois na minha timeline, que eu vou deixar esse vídeo aí por volta até das 6 horas da tarde, faz o seguinte, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas, compartilhe na sua timeline, que depois que a gente atingir o objetivo aí de 100 compartilhamentos e 100 curtidas, eu vou gravar a parte de servidores públicos, para finalizar completamente essa revisão. Revisão nada, isso aqui é curso, isso aqui é aula. Tá? Eu tenho certeza que quem assistir isso aqui vai para a prova de lei orgânica tranquilamente, entendeu? E na próxima semana eu também vou fazer da mesma forma em relação ao direito administrativo. Vou trabalhar com vocês uma revisão bem legal de direito administrativo. Então, compartilhe. Vamos chegar aos 100 compartilhamentos aí para que a gente possa dar continuação nesse projeto. E só lembrando, para quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Medeiros, né? Sou idealizador aqui do projeto Aprovação. E hoje, como eu tinha combinado com um amigo, deixa eu fazer um merchan aqui para o nosso querido professor, mestre, o melhor professor de Direito Administrativo do DF, Mariano Borges. Tá aqui, olha. Legislação afiada, professor Mariano Borges, melhor professor de Direito Administrativo do DF. Né? Combinei com ele que ia fazer essa brincadeirinha aqui com ele, vou tirar um print da tela e enviar. Quem não conhece ainda o professor Mariano Borges, curte a página dele, eu vou deixar o link aí embaixo. E também, meu querido amigo Keller Borges. Quem estiver assistindo o vídeo e for fazer polícia, curta a página, também vou deixar o link abaixo. Especialista, o melhor professor de Direito Penal Militar do país, sem dúvida nenhuma. Vai bombar aí, grave esse nome, vai bombar no preparatório para a Polícia Militar do DF. Soldados, acompanhe minha página, acompanhe a página do professor Keller, que eu tenho certeza, o melhor professor de Direito Penal do Brasil. Ok? Então vamos lá, última questão para poder despedir de vocês e à noite, se Deus quiser, tudo voltar para a gente completar essa parte de lei orgânica. Olha lá, questão número 15. O plebiscito popular é uma das formas de exercício da soberania popular? É isso, lembra lá o artigo 5º. A soberania popular poderá ser exercida diretamente ou indiretamente, correto? Indiretamente são por nossos representantes eleitos. E diretamente são 3 formas, que você não pode esquecer. A forma de exercer diretamente a nossa soberania popular é através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Cada um com suas características que você deve voltar lá no início do vídeo para verificar. Então, vamos ver se a questão vai correta até o final. O plebiscito popular é uma das formas de exercício da soberania popular, vedado àqueles que declararem conviver em união homossexual, quando se tratar de matéria afeta a essa temática?
afeta essa temática? É isso, pessoal? E essa questão aqui é CESP, tá? CESP faz questão fácil. CESP, essa questão é da Polícia Militar do DF de 2009. Olha novamente o absurdo que ela pergunta para o candidato. O plebiscito popular é uma das formas de exercício de soberania popular. Perfeito, perfeito. Mas só que é vedado aqueles que declararem conviver em união homossexual, quando se tratar de matéria afeta a essa temática. Questão, obviamente, errada, né, pessoal? Questão erradíssima. E CESP 2009, PMDF. Tá? É aqui eu volto naquele ponto. O governo, aqui no caso do GDF, ele quer um tipo de profissional específico. Né? Ele quer um policial livre de preconceitos. Ele quer um policial que não entre com aquela cabeça de bandido bom e bandido morto. Entendeu? Então, na hora da prova, você tem que retirar seus preconceitos. E teve muita gente, tá? Tem mais de 15% de candidatos que erraram essa pergunta, que marcaram correta. Vocês entenderam o absurdo. Então, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado. Você, professora, que vai fazer a prova amanhã, vai fazer a prova no próximo domingo, cuidado com que prática escolar, todas as mazelas, todos os problemas que a gente passa dentro de sala de aula. Cuidado com o que acontece na prática e o que é teoria. Tá? Leve esse conhecimento na hora da prova. Trabalhe esse conhecimento quando te faltar conteúdo, quando te faltar repertório, naquela questão que te gerou uma dúvida, e você lembrar desses conceitos constitucionais, dessa temática da educação, né? Dessa temática da educação. Quando te faltar repertório, pense sobre a questão. Tá? Não saia chutando sem pensar, e também não deixe uma questão em branco que às vezes você pensando ela ali um pouco, parando alguns segundinhos ali para pensar, você vai conseguir chegar a um resultado. Tudo bem? Pessoal, espero que tenham gostado. Então, assinem, por favor, aí a minha live, né? Porque assim, toda vez que eu conseguir entrar online para vocês para trabalhar assuntos